Oi, meus amigos do CEAL, boa noite. Que bom tê-los aqui conosco em mais um estudo. Deixa eu ver quem já está ao vivo aqui. O pessoal que acompanha a gente desde cedo, né? Estou entrando aqui, pronto. Já vi que estamos ao vivo, né? Hoje é quarta-feira, hoje é o dia do estudo da Revista Espírita, né? Nós estamos aqui reunidos para que a gente possa se apropriar um pouco dos textos de Kardec, para que a gente possa compreender um pouco mais da doutrina, né, da doutrina que a gente professa. E hoje nós temos um tema muito interessante. Socorro Amorim foi o nosso primeiro boa noite da noite. Meu amigo Marquinhos, que está se recuperando, está aqui assistindo caladinho, ainda está na fase de recuperação, né, Marquinhos? Coisa boa. Moreira está dando boa noite aqui, obrigado, Moreira. É isso aí. Pessoal do ICO, do Grupo Espírita Viana de Carvalho, está dando boa noite, coisa boa, né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai falando, né? Amanhã é a noite do tratamento espiritual, para quem quiser participar, a partir das 20 horas, nós vamos fazer reunião de tratamento espiritual amanhã, sábado também, só que sábado é às 19h30. Todas as atividades do céu é sempre às 19h30. Opa, não tirei o som, Flor, tá vendo? Oh, meu Deus, deixa eu tirar aqui o som. Isso é a Flor compartilhando nos grupos, é isso aí. Olha a Marcela dando boa noite, fazia tempo a Marcela tá trabalhando e não consegue participar de todos os estudos, mas é sempre uma pessoa que nos ajuda bastante, compartilha o texto. Deixa eu colocar aqui em lista, é sempre a primeira regra. Boa noite, Rafael. Amigos do CEAL vai receber agora. Oi, Tati, tudo bem? Nossa, Tati assistindo na quarta-feira. Eu já sei o que foi, Tati. Tu começou a assistir, teve gol do Fortaleza, e tu não quer mais desligar, porque tu acha que se desligar, né? Eu entendo que é isso, né? A Tati nunca está assistindo conosco. Mas também a Tati está. Eu, a Tati, a Clícia, já, né? Nós estamos quase na nosso dia, já que é amanhã o dia dos professores, né? Então, todos os professores devem estar aí conosco, se preparando. O feriado foi ontem, mas está hoje. Socorro, boa noite, Socorro. Sim, queria dizer a vocês que nós vamos retornar às nossas atividades na fase 1. Estou dizendo, a outra já colocou até de quem foi o gol aqui, tá vendo? Nossa, tá com o som aqui, não sei o que é isso, Flor. Pronto, agora não é possível. Então, a fase 1, né, CEAL 3000, família CEAL, obrigado, Lourão. A fase 1 das nossas atividades, vão começar, do retorno das nossas atividades, começa dia 2 de novembro, tá bom? Passando essa semana, uma semana antes de começar a fase 1, a gente vai esclarecer como é que vocês vão poder participar, aqueles que né, tiverem interesse em participar, como é que vai se dar, vamos esclarecer, né, como é que vai ser essa fase 1. O CEAUS tem 5 reuniões semanais, sendo uma fechada, que é o grupo mediúnico da terça-feira, tem que ter feito os cursos para poder participar, então nós não temos público nesse dia, na terça. Mas nós temos reuniões abertas ao público, segunda, quarta, quinta e sábado. Na quinta-feira é só aplicação de magnetismo, então também não é aberto, né? Depende de você ter vindo encaminhado do tratamento espiritual. Você vai conversar com alguém te encaminha para o magnetismo, né? Não sei se vai ter café não, viu? Porque parece que está proibido alimento. Eu não sei como é que a gente vai ser. Isso vai ser uma discussão interna com a diretoria sobre a questão do alimento. Então, dos 5 dias que a gente funciona, sendo 2 dias fechados, 3 dias para o público, nessa primeira fase de retomada, nós só vamos funcionar 2 dias, que vão ser as segundas
e os sábados. Vamos funcionar só 2 dias. Aí a gente vai ver, sim, com inscrição, tá? É preciso que a pessoa se inscreva, não é aberto. Ela vai ter que mandar um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa para dizer que quer participar. Vai ser a única maneira de poder participar. Por enquanto é assim, enquanto estivermos nessa primeira fase, né? Depois a gente vai retomando aos poucos. Boa noite, Rafael. O pessoal que está vindo só para compartilhar, dar boa noite e ir para o curso mediúnico. Porque como vocês todos sabem, né, nós sempre explicamos, na terça-feira o nosso grupo ele fica dividido. Tem um grupo mediúnico, um grupo de formação mediúnica ocorrendo nesse momento e o nosso grupo aqui de estudo. Olá, Joanira, do grupo Espírita Viana de Carvalho, de Icó. Seja bem-vinda. Eu acho que é a primeira vez que você participa, pelo menos é a primeira vez que eu estou lendo o seu nome. O Grupo Espírita Viana de Carvalho, a Icó, é um grupo que eu quero visitar, né? Porque participou tanto aqui, o Eduardo também. Na primeira oportunidade, assim que for possível, será uma alegria visitar esse grupo. Vamos fazer uma prece para a gente começar nosso estudo da noite? O estudo de hoje é bem interessante, né? Vamos falar sobre um adversário, um crítico do espiritismo. E vamos falar sobre fake news, que é um assunto da moda, do mundo. Moda não, moda não é um termo bom. É contemporâneo, é do momento. Fechemos os olhos àqueles que assim desejarem. Bondoso Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede. Rogamos a Allan Kardec, que coordena este grupo, que possa nos inspirar a todos nós a lucidez para analisar aquilo que vivemos, o sangue frio para fazermos escolhas corretas e o ânimo para nos mantermos firmes naquilo que escolhemos como forma de viver. Em teu nome, Allan Kardec, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, e em nome de Deus, iniciamos o estudo desta noite. Que assim seja. Vamos aos convidados desta noite, meus convidados queridos. Hoje aqui, a Flor vai colocar os convidados aqui. Olha aqui, nós temos hoje participando conosco. Temos mais convidados do que eu imaginava. O Daniel não estava, apareceu, surgiu assim. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Seja bem-vindo. Boa noite, estamos de volta aí. Coisa boa. A Clícia está aqui, que foi buscar a sua camisa do bem, né, Clícia? Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu fui, na verdade, mudar de lugar. Ah, foi. E o Gênison, que também foi pedido para falar baixo, porque ele costuma gritar nas lives. Boa noite, Gênison. Boa noite, Cícero. Estou me esforçando para falar baixinho. Os decibéis estão chamaram para mim o Disque Silêncio semana passada. Semana passada que eu não vi, na última vez. Isso, da última vez que você veio, você foi convidado a falar um pouco mais baixo, né? O modo mais sutil é tipo assim, cala a boca, mas para não ficar cala a boca, né? Vamos falar mais baixo, né? Vamos falar mais baixo. Esse texto de hoje, eu acho ele muito interessante. A primeira vez que eu li, eu vi, né, que era um jornalista e que a assinatura do jornalista é CM. Todo mundo sempre pergunta se era eu na encarnação passada, né? Assim, né? Olha aí, jornalista, CM, né? Eu fiz também, cursei, fiz esse curso, embora meia boca, assim, que me interessei muito. Eu não tenho nenhuma dúvida que era você. Só que o Daniel acha que eu era o Nelson Rubens da encarnação passada, que eu tenho interesse por fofocas, né? E esse termo, como é um assunto, assim, ele trata de que a gente fosse usar uma linguagem contemporânea, a gente iria dizer que é uma fake news, né? Que estava
se espalhando aí, né? E é engraçado que eu vivenciei uma situação que eu acho bem interessante sobre a construção da verdade, né? Como se estabelece a verdade aqui, né? Eu estava conversando com uma pessoa e fora de casa, assim, quando alguém conhecia essa pessoa, parou no carro e disse assim: fulano, escuta isso aqui. Aí ele colocou um áudio num grupo que ele estava. No áudio, a pessoa dizia assim: pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Eu acabei de entrar aqui no Uber, eu não podia nem falar, né? Já foi, né? Aí sei lá, como é transporte aplicativo, não lembro mais nem como é o nome, vai com ninguém. Acabei de entrar aqui no Uber e o rapaz do Uber está dizendo que no grupo dele do Uber, um outro amigo dele disse que entrou uma senhora e essa senhora estava com muito dinheiro vindo da casa de determinada pessoa. Logo, isso se explica porque essa pessoa age assim, não sei o que. Ele está vendo? Aí o rapaz que estava conversando comigo para mim, eu sempre soube que aquele tal político era ladrão e tudo mais. E ali eu vi a nova verdade se formando. Alguém que viu num grupo do Uber, que viu, que mandou, que trocou, e assim se espalha e se constroem essas verdades, e as pessoas nem se perguntam, mas de onde é que veio isso? Qual é a fonte? Você tem, né, alguma coisa? Só se espalham boatos. E aqui a gente já vai ver, a gente pensa que é uma coisa de agora, mas me parece que no século XIX aqui o Kardec já tinha que enfrentar esses boatos. Sendo bem sucinto, Daniel, como é que você faz aí para lidar com tanto boato? Sendo bem sucinto é difícil, hein? Mas olha, é uma multiplicidade de coisas, assim. Eu sempre, independentemente do que eu leia, do que eu veja, eu sempre gosto de, primeiro, separar, primeiro, buscar em mais de uma fonte, ou confirmar aquelas informações em mais de uma fonte. Segundo, sempre tentar separar a fonte do conteúdo, porque a gente tem uma propensão natural a acreditar cegamente em pessoas que a gente conhece ou em quem confia, em relação às quais a gente tem uma certa reverência, ainda que inconsciente, e simplesmente engole o que vem dessas pessoas sem digerir. Então, é difícil, não é fácil, mas eu acho que eu tenho melhorado um pouco nisso também. Assim, e tentar sempre me manter com a postura, com a posição, com assim, a sentinela mental que diz assim, que me diz assim, olha, isso que você acha, isso que você pensa, isso que você leu, pode estar errado. Ou as suas conclusões podem estar erradas. Você pode estar equivocado. Ter a humildade intelectual que perpassa não só naquilo que a gente pensa, mas também sobre o modo da gente interpretar a própria realidade. Objetivamente falando, a gente acha que interpretar o mundo, as pessoas, a realidade é algo fácil, mas não é. Mesmo aquilo que a gente acha que é a coisa mais objetiva do mundo, está carregado de valores, de ideias preconcebidas. Então a gente imprime aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, a gente enxerga com os óculos que a gente criou para a gente. Eu tinha um professor que foi professor do Jenson também na faculdade, ele usava essa imagem assim para dizer o que era, por exemplo, uma ideologia na vida da gente. Ideologia é como você pegasse lentes de uma determinada cor e botasse nos olhos. E aí tudo que você vai enxergar, você enxerga através das lentes dessa ideologia. Seja vermelho, amarelo, verde, o que seja. Tudo você imprime
você imprime a tudo que vê o prisma que essa ideologia, muitas vezes até inconscientemente, te capturou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu tento ter muito cuidado para não cair nesse tipo de armadilha. Mas como era para falar poucos, brevemente, então eu me detenho por aqui. Gênesis, seja mais sucinto que o sucinto. Você aí, tantas notícias, como é que você se utiliza, como é que você faz para sobreviver no mundo atual? Eu vou aderir a tudo que o Daniel falou, certo? Então já economizei alguns minutos da minha fala. E vou só complementar com o ceticismo. Foi muito bem lembrado que o Daniel comentou a questão da que a gente chama de viés de confirmação, ou o que é mais comum, a petição de princípio, né? Eu já tenho a conclusão e eu quero só a versão que confirma aquilo que eu acredito. Então, é o ceticismo. Você confiar, desconfiando, saber que quem fala também tem os seus interesses, seus vieses, e assim, a gente nunca vai ter a noção, se a gente fosse filosofar um pouco, e já para concluir, do que é verdade. A gente pode se aproximar de uma versão verossímil, mas assim, sempre atento a que tudo tem mais de um lado. E a primeira história, ela é um ponto de partida para a gente tomar a noção da realidade ou não. Então assim, ceticismo, calma, prudência. Muitas vezes eu mesmo ainda me pego por impulso, você se vê, olha aqui, como aquilo que eu acredito tá correto. Só petição de princípio, é só viés de confirmação. Eu já acredito, já sei, então eu repasso a versão só porque eu já acredito, não porque eu confirmei que aquilo é um fato. Isso. Aliás, sobre verdade, desculpa interromper, até Jesus, perguntado por Pilatos o que era verdade, ficou calado, né? Você sabe que eu adoro essa parte, a gente ia ficar um tempão falando sobre ela. Mas, na verdade, se a gente fosse seguir Jesus mesmo, a gente ia ficar calado. Então, eu não vou falar isso. Esse seria o único debate sobre a verdade, era todo mundo em silêncio, né? É igual um sketch que tem do Monty Python, que é um grupo de humor inglês, que era o futebol dos filósofos. Aí os filósofos iam jogar futebol, aí ficavam pensando, mas por que eu vou chutar? Aí o outro, e o que é o gol? E o que é isso? Ninguém saía do canto, né? Qual o significado ontológico da bola, né? E por aí vai. Exatamente. Depois dessas piadinhas filosóficas, Clícia, antes da gente adentrar o texto, deixa a Clícia por último, porque a Clícia é a jornalista em exercício, é professora de jornalismo, é jornalista. Como é que você faz, Clícia? Porque aí 2 advogados falaram, né? E eles gostam de se aprender, se ater à lei ali, né? Agora vamos lá. Uma outra visão, como é que você faz aí para dar uma filtrada? Como é que você sobrevive num mundo de tantas verdades? Sucintamente, Clícia, assim como eu disse para os outros, tá? É engraçado que a gente está falando de verdade e a discussão que a gente tem hoje é que nós vivemos na pós-verdade, né? Que não há necessidade mais de saber se o fato é verdadeiro, mas se ele aparenta ser verdadeiro. Olha aí. Esse foi o momento em que o Marquinhos caiu para trás, que ele está nos assistindo. Quando ele escuta um termo como pós-verdade, se ele estiver bebendo água, alguém chama a ambulância. Engasga. Aí em São Paulo, que ele engasga. Nesse momento ele engasga. Mas eu acho que a primeira coisa é eu costumo, por exemplo, uma coisa que eu digo muito para os meus alunos é que jornalismo não é verdade. Jornalismo não traz verdade. Jornalismo traz pontos de vista. As narrativas são construídas e dão sentidos à realidade. Resta a gente saber se aquela narrativa ela é mais próxima, ela é mais fiel ao que aconteceu, né? Então, a gente tem mentira, aí a gente tem algo deliberadamente mentira, né? Algo realmente que não aconteceu, você sabe disso, e você tem as interpretações da mesma realidade, do mesmo fato, da coisa que acontece. Eu acho que o Daniel foi muito feliz quando ele fala, eu vou procurar ver quem é a fonte, o conteúdo, e não só o autor e tal. Isso é fundamental, embora, dentro da lógica que a gente vive hoje, nossas fontes, elas acabam sendo do mesmo barro, né? Assim, os livros, TV, internet, está tudo dentro de uma mesma indústria.
Eu costumo dizer, pelo menos é o que eu faço, né? Além, lógico, de conferir, né, as fontes, mas para mim o termômetro é a intenção que eu vejo no texto, né? O que está nas entrelinhas, a produção de sentido que é formada ali, né? E as características do texto. Quando a gente for falar do texto da fake news lá da época de Kardec, a gente vai ver logo de cara que existe uma ironia, que existe uma soberba, né? Que existe ali uma intenção difamatória. Então, essa é uma coisa que já acende o meu sinal de alerta, né? E, claro, a gente precisa estar o tempo inteiro observando as contradições no texto que a gente lê e nas informações em gerais que a gente recebe. Né? Tentar confirmar é sempre uma possibilidade. E aí, só uma coisa, gente, existem mentiras nas notícias desde a Grécia Antiga. Né? E só para dizer assim, que no século XIX, um jornal norte-americano lançou oficialmente a primeira mentira, que foi dizer que tinham descoberto vida na Lua. Então, realmente não é uma coisa da internet. A internet só aprofundou uma característica humana de inventar coisas, de desviar o sentido também da realidade para o que me interessa, né? É isso. Eu vou fazer só um comentário e vamos dar início ao texto, porque senão a gente vai bater o recorde de não ler nenhum parágrafo, né? Já estava com medo, né? Com isso, que é o recorde pós-negativo. Porque o Marquinhos citou o Platão, que o Platão diz que a verdade é irrefutável. E aí eu estou lendo a Apologia de Sócrates, e Sócrates lá faz quando ele fala dos artífices, porque ele vai em busca da sabedoria, né? E aí ele diz, não, aquelas pessoas eram muito sábios no que eles faziam, mas a gente tem uma mania que é bom a gente ficar atento, não é porque você sabe de uma coisa que você sabe de tudo. Não é pelo fato do seu saber, você ser bom realmente nisso, não te transforma, não te dá licença poética para saber tudo. Então a gente tem que ter muita consciência da nossa ignorância. Isso é um bom caminho, né? Ter consciência muito clara da nossa ignorância, né? Então, como o Marquinho falou aqui do Platão, eu resolvi também fazer essa citação aqui do Sócrates quando ele fala isso na sua Apologia. Vamos lá, gente. A Revista Espírita do ano de 1860 é a resposta do senhor Allan Kardec à Gazeta de Lyon, né? Aqui está ainda na escrita está no francês, mas é a Gazeta de Lyon, era um jornal, esse jornal a gente acha fácil, é só entrar lá que vê o texto. A gente só não conseguiu achar, eu não consegui achar, mas não sei se aquele pessoal do CSI News, esse nome não é um nome bom, né? Eu acho que o pessoal, quem vai procurar CSI Espiritismo, nunca vai pensar, não sei, seria talvez a minha única crítica a esse grupo, não é grupo, gente, agora me fugiu, que é da internet, é grupo, né? Que a gente diz essa página da internet. Porque algumas pessoas podem pensar, associar a outras coisas, né? Sei lá, as séries, né? Porque tem uma série com esse nome, várias séries, né? Em vários locais. É um grupo do Face, a Flor está me dizendo. Então, às vezes eu acho que talvez as pessoas mais sérias, digamos assim, não dê atenção por conta do nome. Mas o conteúdo desse grupo do Facebook, da internet, é um absurdo. É a melhor coisa que tem para quem gosta de história do espiritismo, né? É o CSI Espiritismo, né? Para quem o pessoal quiser procurar depois. É fantástico. Eu não sei se eles acharam lá quem é o CM, porque eles acham tudo. Eles acham tudo. O pessoal tem contato na França, estão lá, e a França guarda todo o material. Mas Cícero esse jornal... Magerlânio. Oi? Cícero Magerlânio. Pois é, né? A gente traduz assim, como Cícero Magerlânio mesmo, porque... Vamos lá, eu levo esse peso nas costas. Aí, então,
isso aqui é o Kardec diz, né, da mudança que teve aí no endereço. Esse foi o ano em que teve a mudança de endereço. Daniel já foi aí, não foi, Daniel? Me mandou fotos. Daniel já passeou ali pelas ruas lá onde o Kardec esteve. Nós temos todos os endereços. Não, eu tenho eu tenho um conhecido, né, que adentrou. O Daniel ficou só por fora, né, Daniel? Porque eu acho que não pode entrar nas casas, mas esse conhecido adentrou, tirou fotos da parte interna. Eu não sei se teve alguma mudança, porque mudou muito, Paris mudou muito no século XX, né? Não sei se ali mudou a estrutura das casas, né? Mas é bem legal. Mas vamos ao que interessa, que é a resposta do senhor Allan Kardec à Gazeta de Lyon. Esse jornal tinha lançado críticas, aí o Kardec, o que ele fez? Ele copiou a crítica na íntegra e depois ele rebateu. Essa noite a gente vai trabalhar mais a notícia do jornal que foi dada, tá? Diz assim Allan Kardec. Sob o título Uma Sessão dos Espíritas, a Gazeta de Lyon publicou em seu número 2 de agosto de 1860 o artigo seguinte, ao qual, durante a sua visita a Lyon, o senhor Allan Kardec deu a resposta que vai adiante, mas que aquele jornal ainda não se dignou de reproduzir. Então, aqui foi a resposta que o Kardec deu a um artigo do jornal. Ele tinha ido em Lyon fazer, que a gente estava estudando, né? A gente estudou a viagem espírita, que é um dos discursos. Aqui não foi o daquela viagem, porque aquela é de 62, esse é em 60. Ele fez a sua primeira viagem a Lyon como espírita. E lá, antes dele chegar, o jornalista fez uma matéria sobre isso que ele chamou de Sessão dos Espíritas. E aí o Kardec vai responder. Vocês estão vendo que a Flor está com delay, ela não está conseguindo fazer o texto correr, mas ela está aí como espírito que persevera, discípulo de Santo Agostinho, ela vai tentando. O que a gente vai ler hoje, tem que ficar muito claro, é o que o jornalista escreveu no jornal da Gazeta de Lyon, tá? Porque senão alguém que pode estar pegando o estudo pelo meio pensar, vixe, o Kardec está dizendo isso. Não é o Kardec, nós vamos ler a crítica que o jornalista fez. São chamados espíritas certos alucinados, que tendo rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, não obstante pretendem estar em relação com os espíritos. Nascidos das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano, quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que saem do demônio dos fatos positivos não têm outro resultado senão produzir a loucura nos que delas se ocupam, supondo que este estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Os espíritas têm um jornal em Paris, e basta ler alguns de seus trechos para certificar-se de que não exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só tem igual na inépcia de suas respostas e, com razão, é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para dizer tantas tolices. Enfim, essa nova loucura, renovada dos antigos, vem de abater-se sobre a nossa cidade. Lyon possui espíritas, e é em casa de simples tecelões que os espíritos se digam manifestar-se. O antro de Trofônios está situado numa oficina. O sumo sacerdote do lugar é um tecelão de seda, e a Sibila é sua esposa. Os adeptos são geralmente operários, pois ali não recebem facilmente os que, pelo seu exterior, denunciam muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente é por isso que fomos ali admitidos. Convidados a assistir a uma dessas sessões semanais dos espíritas lioneses, entramos na oficina onde se achavam 4 teares, um dos quais ali parado. Ali, entre as 4 forcas,
a Sibila sentou-se na frente de uma mesa quadrada, sobre o qual havia um caderno e ao lado uma pena de ganso. Notai que dissemos uma pena de ganso, e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais. 20 a 25 pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de um pequeno discurso do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo no estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começam as perguntas. Aproxima-se uma jovem e pergunta a Sibila por que, 8 dias antes dos combates, fossem na Crimeia ou na Itália, era ele sempre chamado a outro lugar. A inspirada é o nome que lhe dão. Tomando a pena de ganso, a movimenta em instantes sobre o papel, onde traça sinais cabalísticos. Depois pronuncia esta fórmula. Meu Deus, conceda-me a graça de nos esclarecer neste assunto. A seguir acrescenta. Leio a seguinte resposta. É que estás destinado a viver para instruir e esclarecer os vossos irmãos. Evidentemente, é um adepto influente que querem conquistar para a causa. Além disso, foi soldado, talvez seja um ex-uavo. Não vamos criar caso. Prossigamos. Um outro jovem se aproxima por sua vez e pergunta se o espírito do seu pai o acompanhou e o protegeu dos combates. Resposta, sim. Tomamos o jovem à parte e lhe perguntamos desde quando seu pai estava morto. Meu pai não está morto, respondeu ele. A seguir, apresenta-se um velho e pergunta. Notai bem a sutileza da pergunta imitada de Tarquino, o antigo. Se o que ele pensa foi o motivo pelo qual seu pai lhe deu o nome de João. Resposta, sim. Um velho soldado do Primeiro Império pergunta se os espíritos dos soldados do Velho Império não acompanharam os nossos jovens soldados da Crimeia e a Itália. Resposta, sim. Segue-se uma pergunta supersticiosa, feita por uma senhora moça. Por que a sexta-feira é um dia aziago? A resposta não se fez esperar e certamente merece se tome cuidado, por causa de várias obscuridades históricas que ela elimina. Respondeu a inspirada, porque Moisés, Salomão e Jesus Cristo morreram nesse dia. Um jovem operário leonês, a julgar por seu sotaque, quer ser esclarecido sobre um fato maravilhoso. Uma noite, disse ele, minha mãe sentiu um rosto que tocava o seu. Ela acorda-nos a meu pai e a mim. Procuramos por toda parte e nada encontramos. De repente, um dos nossos teares se põe a bater. Aproximamos-nos e ele para. Um outro se põe a bater na extremidade da oficina. Estávamos aterrados. E piorou quando vimos todos trabalhando ao mesmo tempo sem que víssemos viva a alma. É o vosso avô, respondeu a Sibila, que vem pedir preces. O jovem respondeu com um ar que lhe devia dar facilmente a entrada no santuário. É isso mesmo. Pobre velho. Tinham-lhe prometido missas que lhe não foram rezadas. Outro operário pergunta por que diversas vezes o fiel de sua balança se move sozinho. É o espírito batedor, respondeu a inspirada, que produz o fenômeno. Desculpe, é um espírito batedor, responde a inspirada, que produz o fenômeno. Muito bem, responde o operário, mas eu parei o prodígio, pondo um pedaço de chumbo no prato mais leve. É muito simples, continuou a adivinha. Os espíritos têm horror ao chumbo, devido à miragem. Todos querem uma explicação da palavra miragem. Aí para o poder da Sibila. Deus não quer explicar isto, diz ela, nem mesmo a mim. Era uma razão maior ante a qual todos se inclinaram. Então o sumo sacerdote, prevendo sérias objeções interiores, tomou a palavra e disse: sobre esta questão, senhores, devemos abster-nos, pois seríamos arrastados a outras perguntas científicas que não podemos resolver. Nesse momento, as perguntas se multiplicavam e se cruzavam. Se os sinais que nos aparecem no céu desde algum tempo, os cometas, são os de que fala o Apocalipse? Resposta: sim. E em 140 anos este mundo não mais existirá. Por que Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres? Resposta: Jesus Cristo quis falar dos pobres de espírito. Para esses, Deus acaba de preparar um globo especial. Não destacaremos toda a importância de semelhantes respostas.
Quem não compreende quão felizes serão os novos descendentes quando não mais que tiverem que temer o contato com os pobres de espíritos? Quanto aos outros, a resposta da Sibila felizmente deixa supor que o seu reino terminou. Boa notícia para os economistas, a quem o problema do paupérrimo tira o sono. Para terminar, aproxima-se uma mulher entre 40 e 50 anos e pergunta se seu espírito já foi encarnado e quantas vezes. Ficareis muito embaraçado como eu para responder, mas os espíritos respondem a tudo. Sim, responde a pena do ganso. Foi 3 vezes. A primeira, como filha natural de respeitável princesa russa. Esse respeitável, próximo do vocábulo anterior, me intriga. A segunda, como filha legítima de um trapeiro da Boêmia. E a terceira, ela sabe. Esperamos que tal mostra de uma sessão de espíritas leoneses deva bastar para demonstrar que os espíritos de Lyon valem bem os de Paris. Mas perguntamos, não seria bom impedir que os pobres loucos ficassem ainda mais loucos? Outrora, a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela maltratasse bastante, é verdade, mas sustava o mal. Hoje, desde que a autoridade religiosa é impotente, desde que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria a autoridade intervir neste caso, pondo fim à prática dos quais o menor inconveniente é tornar ridículo os que delas se ocupam? Assina a matéria de jornal CM, que a história ainda não nos revelou quem é o CM. Vamos lá, meus amigos, eu vou fazer uma pausa aqui, para quem está nos acompanhando agora. Esse é um texto que o Kardec vai responder depois, mas é um texto, Kardec ia para Lyon, o pessoal estava sabendo disso, e diz, pessoal, vamos mostrar aqui o que é o Espiritismo, e esse senhor vai e faz essas considerações. É óbvio que a gente vai acabar caindo nas considerações que o Kardec fez, mas enquanto estratégia, enquanto tentativa de, diminuir o valor do Espiritismo, o que é que vocês percebem desse texto, das armadilhas, dos engodos? O que é que vocês destacariam? Daniel? Bem, a Clícia já adiantou um pouco na sua fala, né? Assim, a forma como ele constrói a narrativa é a todo momento temperada e chapiscada de deboche, de ironia e de desprezo por aquilo que está sendo feito. Mas o que a gente há de convir aqui, para a gente que leu somente o texto da sessão, é que de fato a sessão que o jornalista assistiu, de fato tem muita coisa ruim. O que é a grande falha dele e de tantos outros, e de tantas pessoas, e isso não é problema só de jornalista, é um problema humano, é você concluir o todo pela parte. Ele viu uma sessão que durou, sabe-se lá, meia hora, 1 hora, um pouco mais, e deduziu que o espiritismo é aquilo. Assim, isso, o que é espantoso é que não é nem tanto assim as conclusões depreciativas que ele tirou do que ele viu e ouviu da sessão, mas sim a falta de critério de um sujeito como esse, que, em tese, formado, bem letrado, bem capacitado intelectualmente, vai tira conclusões precipitadas de um negócio profundo, como é a doutrina espírita, só por conta de uma experiência de um dia, de 1 hora, que foi, convenhamos, infeliz. De fato, teve muita coisa ruim mesmo, né? Mas isso aí Kardec vai enfrentar depois, e eu deixo também para os amigos aí comentarem um pouco.
Gênison consegue já fazer algumas observações, já consegue ver o subtexto? Você gostaria de destacar nesse primeiro momento alguma coisa? Sim. A gente, já também aproveitando essa observação que o Daniel fez, né? Uma forma que você encontra para poder perceber esse tipo de descompromisso, né, do nosso amigo CM aí, nosso amigo redator, com a verdade, já que a gente começou falando da verdade, pretensiosamente, né, e humildemente também, é que ele não está preocupado em descrever de forma honesta, intelectualmente falando, o que ele viu. O Daniel falou bem, ele está preocupado em debochar. Veja que, como ele já começa dizendo assim, são chamados espíritas, certos, alucinados. Então, quando ele começa já com essa qualificação, né, e é muito típico da gente perceber quando alguém tem uma pretensão de se afastar da verdade, é quando ele abusa dos adjetivos e diminui os substantivos. Um texto, ele para ser preocupado com a verdade, e aí eu vou dizer, talvez nós aqui todos temos muito em comum, historiador, jornalista e advogado. Eles tentam montar uma versão de um fato, né, à luz de uma certa perspectiva. E a gente sabe muito bem, cada um na sua linha, né, de atuação mais pessoal, que quando uma versão ela é contada com mais chance de verdade, com mais verossimilhança. Por quê? Porque a pessoa está se atendo ao que aconteceu, está se atendo ao resultado das ações, está buscando as causas. E quando você quer usar de artifícios ou para desqualificar, no caso, ou para sensibilizar, você carrega no adjetivo. Eu até brinco aqui, quando o advogado ele quer... É uma coisa que, assim, que não é muito bem vista, mas às vezes a falta de argumento, ele apela para sensibilização. Isso é uma situação calamitosa. Os fatos são... Assim, você hiperboliza, né? Você começa a dar adjetivos que não são adjetivos adequados para aquilo. Então, você percebe em toda versão que ele apresenta uma sucessão de infâmias, uma sucessão de injúrias. E, em vez de analisar cada comunicação naquilo que ela poderia ter falha, porque essa também nunca foi a pretensão dele, e ele demonstra o total desconhecimento de como funciona a ciência espírita, né, como é que é a prática mediúnica. Você, em vez de o cara dizer, olha, eu vou mostrar para você porque esse negócio de espiritismo não funciona. Tá aqui a falha dessa conversa, tá aqui um método desse que a pessoa acredita sem ter nenhuma forma de comparação, e assim sucessivamente. E não, ele vai de encontro às pessoas. Ele debocha, ele menospreza e ele diminui. Então, assim, de uma forma geral inicial, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é isso, observando a natureza de como ele trata o fato. Ele qualifica aquilo que ele vê e não vai ao ponto, entendeu? Clícia, um destaque inicial dentro desse texto, dessa apresentação. Depois nós vamos ver a argumentação kardeciana. Primeiro, eu quero dizer que o Cícero fez várias disciplinas de comunicação. Não terminou o curso dele de jornalismo por questões dele, tá? Então, ele também tem aí uma bagagem teórica na minha área. Eu entrego logo que eu não sou nem baú, né? Sou jornalista. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse texto, eu vou partir do princípio que o jornalista narrou o que ele viu, certo? Só que esse texto tem uma coisa muito objetiva. Ele tem um propósito: provocar a Igreja Católica a uma reação contra uma prática que coloca as pessoas, vamos dizer assim, em perigo de enlouquecer. Ele inicia o texto dele chamando de alucinados e também de hereges, porque os espíritas são pessoas que romperam com tudo quanto foi de crença religiosa e são alucinados. Fala que o cérebro cai. E no final do texto, ele faz uma defesa de que a Igreja Católica tem
teria, na verdade, né, seria importante tomar uma atitude, já que aquelas pessoas estavam sendo reféns e podendo se prejudicar, ficarem loucas, né? Então ele deixa muito claro o que ele quer com esse texto. E aí o que é interessante é que ele também une, dentro das ironias do deboche dele, ele une termos que são do espiritismo. Ele fala do espírito familiar, ele fala de espírito batedor, né? Ele usa o termo inspirada, ele usa algumas terminologias próprias do espiritismo e mistura, bota tudo no mesmo balaio, né? De outras práticas, né? A referência ao oráculo, né? A referência às superstições, a referência vamos dizer assim, um deboche que ele faz em relação à ciência, né? E a questão do metal, né? Enfim, então ele mescla ali, dentro da narrativa dele, esses termos, digamos assim, técnicos do espiritismo, com esses outros que acabam trazendo um tom pejorativo. Para o leigo, o texto ganha mais veracidade, né? Porque encontra ali alguns aspectos, vamos dizer assim, verdadeiros, 1000 aspas para a palavra verdadeiro, tá? Então, penso eu que o objetivo desse texto era muito claro, era, inclusive, esquentar vamos dizer, um debate que já existia entre católicos e espíritas, né? Seguição, digamos assim, da Igreja Católica à prática espírita. Acho que, a princípio, seria isso. Cícero caiu... Ah, tá. Não, voltei, já deu para ver. Não, perfeito, né? A colocação, a gente vai vendo, tem isso, né? Primeiro ele tem um tom depreciativo, ele começa depreciando e depois ele deixa claro o que é que ele quer. Eu acho que o Daniel diz assim, e o Gênesis também, vamos partir do pressuposto que ele foi nessa sessão, e essa sessão foi bem ruim, essa que ele viu, né? Mas veja que ele comete um erro, que aí a gente começa até a duvidar se ele foi ou não, porque ele compara essa sessão e diz que essa sessão é igual às que ocorrem na Sociedade de Paris. E aí, ou ele não leu, ou ele não viu as comunicações da Sociedade de Paris, que ele deveria ter acesso, porque a revista tinha uma circulação muito grande, e ele usa esse comparativo. Então, ele vai dizer que as respostas dos espíritos são frágeis, essas que ele viu, ok, mas quando ele compara com as da Sociedade de Paris, ele age de má fé, né? E no final, ele, como a Clícia falou, não tem o que acrescentar, ele apresenta o que ele quer de fato, que é que as autoridades, ele quer buscar novamente uma certa autoridade que a igreja possuía, diz que se fosse outrora, que acabe com essa ideia desses alucinados. Então a gente vai realmente perceber que ele era muito mal intencionado quando escreveu esse texto. Mas vamos ver como é que o Kardec responde, porque aí a gente vai ter bases para a gente ter o argumento e principalmente aquilo que é o objetivo dessa noite. Aprender a argumentar, aprender a responder, né, como Kardec responde a esse tipo de situação. Eu vou ler agora a resposta, não vou ler todos o texto, eu vou ficar lendo de 2 ou 3 parágrafos, para que a gente possa explorar melhor, aproveitar essa presença de todos vocês aqui para a gente discutir isso. Então a gente agora vai tentar responder, vai aprender como responder um crítico. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. A Flor já colocou. Resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazeta de Lyon. Então, essa aqui é a resposta de Kardec para essas questões apresentadas. Senhor, enviaram-me um artigo assinado por
C.M., que publicastes na Gazeta de Lyon, de 2 de agosto de 1860, sob o título Uma Sessão dos Espíritas. Nesse artigo, se não sou atacado, se não indiretamente, eu sou na pessoa de todos os que compartilham de minhas convicções. Isto, porém, nada seria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das crenças espíritas, cobrindo de ridículo e de censura os que as professam e que apontais a vindita legal. Peço-vos permissão para algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que, uma vez que julgastes dever publicar o ataque, deveríeis publicar minhas respostas. Continua Kardec. Não julgueis, Senhor, que tenha o objetivo de vos convencer, nem o de retribuir injúria por injúria, seja quais forem as razões que vos impeçam de partilhar da nossa maneira de ver. Não penso em procurá-las e as respeito se forem sinceras. Só peço a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos epítetos descorteses, não faz parte de meus hábitos utilizá-los. Se tivesses discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivessem opostos quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas toda a vossa argumentação se limita a nos qualificar de ignaros e não me cabe discutir convosco se tendes razão ou não. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas acessões têm de inexato, fora de todo o personalismo. Vamos lá, amigos. Esses 3 parágrafos iniciais, o Kardec já é Kardec sendo Kardec, com a sua famosa luva, né? Quando ele dá só umas pancadinhas, assim, que o Kardec tem uma ironia, é maravilhoso o tom com que ele sabe usar as palavras. Não tem ódio, não tem raiva, mas ele tem uma ironia fina que o caracteriza. Quando a gente vai lendo o texto, ele sempre, né, tem esse lado, né, que é difícil, porque para a gente a ironia sempre está associada a uma certa maldade, né? Daniel, você que é um apreciador dessa ironia kardeciana, eu sei que a gente conversa muito sobre isso. Diga lá, esses 3 parágrafos iniciais aí, aprendendo a rebater com Kardec, o que é que se destaca? Não, é impressionante, né? A gente já conversou sobre isso muitas vezes. É impressionante como ele não perde o equilíbrio, como ele é centrado, como ele se atém a discutir as ideias sem maltratar ou sem difamar ninguém, sem falar mal de ninguém, mas ao mesmo tempo sendo duro com as inconsistências daquilo que a pessoa falou, com os argumentos que o jornal veiculou, que o jornalista escreveu, enfim, e assim, não se omite, né? Mesmo tendo enviado a carta e o jornal não publicando, ele expõe o fato e a defesa, né? Ele expõe não só a defesa, mas ele expõe a acusação, digamos assim, a matéria, né? Na revista espírita também. Isso é algo louvável também. E, assim, é algo que fala muito sobre, como você disse, né? Isso é Kardec sendo Kardec, mas é algo que fala muito para a gente, para todos nós, assim, para além do aprendizado do argumento que ele está rebatendo, é o meta-aprendizado, é a atitude. Ele mostra como ser um homem de caráter, de atitude, de posição firme, e como isso fala para todos nós, para a nossa vida como um todo, para o nosso tempo e para as nossas vidas atuais.
como falta essa firmeza, como nos pede, sempre pediu, na verdade, né? Não sou desse, eu não embarco nessas de os tempos atuais estão pedindo. Não, sempre pediu, sempre foi assim, sempre teve esse problema. Muitas coisas hoje estão intensificadas porque a informação flui muito mais rápida, flui muito mais fácil, não tem barreiras, não tem intermediários. Cada vez mais a imprensa deixa de ser um intermediário entre o que acontece e entre a população, né? Hoje as redes sociais filtram isso com tudo que de bom e ruim elas têm. Mas, assim, esse tipo de meta-aprendizado que eu falei, que é o que está para além do rebater o argumento do jornalista, mas sim da postura, né? É algo assim, magistral. É algo assim que a gente tem que olhar, ler, meditar e quem tiver disposto falar para si mesmo, assim, honestamente, eu quero ser desse jeito, eu queria ser desse jeito, eu vou lutar para ser desse jeito. Não é fácil, mas assim, eu digo sempre que eu tenho oportunidade, eu digo assim, eu tenho alguns projetos de vida. Um dos meus projetos de vida é poder terminar minha vida dizendo assim, eu sou um homem de fé, porque ter fé é muito difícil. A gente falar é fácil, fazer discurso bonito, escrever texto bonito, isso tudo é fácil, mas ter fé mesmo é difícil, né? Então, essa é uma das coisas que eu almejo no final da minha vida, dessa vida, né? E também, uma delas é ter esse equilíbrio, sabe? Sangue frio. Não com a mesma elegância, com a mesma, para falar bonito agora, com a mesma verve de Kardec, porque isso é algo realmente, tem que ter muito estofo para fazer como ele fazia, mas assim, é o viés, assim, o desejo sincero de ser assim, de ser desse jeito. Eu acho que é uma meta bacana que a gente deveria ter nas nossas vidas, olhar, ler um texto desse e se inspirar. Cara, eu queria ser como esse danado desse Kardec. Exatamente, é inspirador. Gênison, eu vou lhe dar uma frase aqui, porque não vou deixar muito aberto agora, é meu novo método. Eu não vou deixar muito aberto, porque senão a gente não sai dos primeiros parágrafos. Então eu vou agora dando metas a cada um. Nessa frase, Gênison, assim, só para dar um foco aí para o seu pensamento. Quando o Kardec, lógico que você também é livre para fazer outros raciocínios, mas olha que frase quando ele diz assim: não julgueis, Senhor, quando ele se dirige ao redator, que tenha um objetivo de vos convencer, nem o de retribuir injúria por injúria. Isso é fantástico, né? Ele já deixa claro que eu não quero lhe convencer, que eu acho que é uma grande armadilha nossa, a gente quer convencer as pessoas e quer retribuir injúria por injúria. Sobre isso, gente, sobre esse ponto, sobre esse início, o que é que você destaca? Essa primeira parte que você separou, ela é muito apropriada para a gente conversar assim, sem focar no texto do redator, né? Porque ele está dando os princípios do que ele pensa, de como ele age. Com essa frase aí, ele também puxou um pensamento muito legal, porque a primeira coisa que o Kardec tem, e às vezes a gente não percebe que isso é preciso ter de pré-requisito, é um negócio chamado conhecimento e segurança de si. Ele sabe quem ele é, o que ele está fazendo e para onde ele caminha. Eu vou colocar o nós retórico, tá? Nós não somos nós quatro. Muitos de nós temos essa mania feia de achar que todo mundo que pensa diferente de nós é um monstro. Ou seja, parafraseando o Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho. Aí o que acontece? A gente pega e demoniza tudo que não faz parte do nosso modo de ver. Aí a gente faz o quê? Veja só, Kardec, ele em nenhum momento, além de ele dizer que não querer convencer o cara de nada, e também disse que não vai entrar no jogo de ficar no tomar lá da cá, de pancadaria verbal, ele em nenhum momento ele pede a cabeça do cidadão. Ele não chama o cara de extremista, não chama o cara de qualquerista, não chama de taxista, de alterofilista, nada. Simplesmente o seguinte, meu amigo, você está falando besteira. E vou lhe mostrar por quê. Coisa de que quem tem segurança faz. Quem não tem, se histeriza. Ah, existe aqui extremismo.
é o fim dos tempos, é o escândalo, rasga as vestes. Por quê? Porque eu defendo um pensamento diferente. Ou Gênison, o tom já está aumentando de novo. Depois tu não janta e não sabe por que é. Fala baixo. Fala baixo. Então, assim, a gente, quando não tem essa capacidade, e isso é preciso ter humildade de reconhecer. Como nós não temos a capacidade de Kardec de ter essa segurança, a gente faz isso. A gente acusa sem sequer apontar o erro. E muitas vezes, veja só, Kardec está dizendo aqui, ele não está nem dizendo que o cara está errado, por pensar diferente. Então a gente vai mostrar onde é que ele errou ao fazer as acusações, ou deboches, ou mau raciocínio sobre o que Kardec entende como correto e adequado. Ele fala assim, se tivesse discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesse oposto quaisquer argumentos, eu teria podido vos responder. Ou seja, ele já deu de cara a resposta para tudo que ele falou. Você não respondeu seriamente. Você não observou os princípios espíritas para fazer sua crítica que você é livre. Eu não quero censurar você, eu não quero chamar instituição alguma, seja a igreja, seja o STF, seja o sindicato, seja a minha turma da esquina, para lhe pegar ali na frente e como a gente estava conversando uns dias atrás, né, cancelar você. Não, você pode continuar existindo, falando as suas bobagens, falando as suas grandezas. Todo mundo é livre para falar o que quer. Agora, como dizia antigamente, acho que o meu pai que dizia isso, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E ele ainda diz, eu não sei nem se tu vai publicar o que eu vou dizer. Mas como eu... Aí vem mais uma vez a pitada. Como eu sei que você é um cara que tem o espírito aberto e está aqui para discutir, você vai colocar o que eu vou dizer no seu jornal também. Como eu abri espaço para você, você vai ser elegante e digno de também abrir espaço para mim e vencer a melhor ideia, né? Isso. Uma coisa que eu gosto ainda nesse parágrafo é quando ele fala assim: sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar da nossa maneira de ver, não penso em procurá-las, e as respeito, se forem sinceras. Então, ele respeita muito quem pensa diferente dele. Isso é uma lição para a gente, porque a gente tem uma tendência a achar que toda pessoa que pensa diferente de nós não merece nosso respeito. E ele respeita mesmo aquele que pensa diferente dele. Né? Eu acho isso assim fantástico. São coisas assim, né? Nesse parágrafo, que para o outro eu vou pedir para Clícia comentar, quando ele fala que toda a falta de... O Kardec sempre fala isso nos textos, ele fala da urbanidade, aqui desses, né, desse linguajar descortês do redator, aí ele diz assim, não faz parte de meus hábitos utilizá-lo. Porque a gente tem uma tendência, né, de cair na armadilha. O outro grita, você grita mais alto. O outro fala uma coisa, você quer falar. Ele diz, isso não é hábito meu, então eu não faço isso, eu não falo sobre isso. E eu tenho muito, eu adotei isso, Cícero, adotei isso, que eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo qualquer pessoa que no argumento eleva o tom de voz, quando a pessoa começa a gritar, né? Quando ela eleva o tom de voz, quando ela sai desse tom, eu já fico assim, eu nem falo mais. E as pessoas pensam, às vezes, que eu estou, assim, o que o Cícero tem? Me omitindo, eu digo assim, porque não dá para discutir para quem entrou para o plano da violência. Você não vai entrar, porque como é que você vai rebater? Então, aquele que grita, aquele que utiliza de uma linguagem sem polidez. O Daniel sabe, uma vez eu disse para ele assim, olha, é uma pessoa que eu admirava muito, eu vi falando umas palavras que não tinham um ar muito polido, eu me retirei, porque eu disse, olha, eu não aguento, eu não quero perder a imagem que eu tenho da pessoa, eu vou sair daqui, que eu não aguento. E não era no sentido
do debate. Era só naquele momento em que você, tomado de certa euforia, você fala uma outra palavra que fere a urbanidade. Mas eu digo assim, não, às vezes a gente usa muito os chamados palavrões como manifestação de euforia. E você diz palavrões assim como uma questão de catarse. Aí eu disse, Daniel, eu vou me retirar. Interjeição, né? Como interjeição, exatamente, né? Eu disse, Daniel, eu vou me retirar porque não dá para mim, é meu limite, assim, né? Então, eu gosto muito do Kardec dizendo isso. Mas tem um outro parágrafo que eu vou deixar para a Clícia orientar aí o pensamento e a gente ver da mesma maneira, quando ele começa a dizer aqui, Clícia, né? Que se fosse no plano do argumento, ele está disposto a conversar. Quando é no plano do argumento, apresenta-se o argumento, mesmo que o argumento seja bom ou mal, ele está disposto a debater. Mas ele diz assim, a grande questão é que a pessoa critica sem dar argumentos. O que é que você acha do Kardec falando sobre isso? Cícero, assim, antes de entrar exatamente nesse ponto que você trouxe, eu queria falar duas coisas que eu acho que é interessante a partir do que vocês falaram. Uma se refere à ironia, né? Que a gente percebe nesse texto e percebe em outros. Eu acho que talvez o exemplo mais forte disso são os diálogos do livro que é Espiritismo. E essa ironia que Kardec traz, ela não vem do nada, não é só por uma característica da pessoa. É, na verdade, uma referência ao método de Sócrates. Sócrates, quando ele se apresentava, ele tinha dois processos. Um deles era o uso da ironia, vamos dizer assim, para desmascarar o falso que parecia ser verdadeiro. Né? E não ironia como a gente costuma ver de forma pejorativa, né? Aquela ironia de desdém. Então, a proposta, a gente vê aqui o método socrático, de algum modo, embora não esteja, vamos dizer assim, na sua pureza, né? Mas a gente vê aqui essa referência dessa cutucada que Kardec faz nesse texto e em vários outros, né? Em relação a quando ele vai para o debate, né? Quando ele vai para o debate. E aí isso é interessante, porque aí você sai do lado pessoal também. Não é a Kardec a pessoa irônica. Na verdade, é um método filosófico de debater ideias, né? Que aí a gente percebe aí uma diferença na visão, quando a gente começa a perceber o que está em torno desse processo. A segunda coisa é que Kardec vai responder esse texto, porque esse texto foi colocada em um jornal que mexeria com a opinião pública, falseando princípios e consequências do espiritismo. Não foi para se defender porque ele estava afetado ou porque ele estava chateado, não. A motivação dele é ser justo para que as pessoas conheçam vamos dizer assim, a informação correta sobre o espiritismo. E aí tu tira a tua opinião. A partir, eu te mostro aqui qual é a essência do espiritismo. Agora, cabe a você se vai se aprofundar, se não vai, se vai se tornar adepto, se vai ser crítico, né? E aí, por conta disso, não cabe a ele entrar num jogo que ele critica, né? Que é esse jogo da calúnia, da injúria, do bate-boca. Kardec não faz isso, né? Não só nesse texto, não é só porque ele é um espírito, digamos, mais evoluído, porque ele era um espírito mais evoluído do que a maioria de nós, mas é também pela própria proposta do espiritismo, que vem com uma conduta filosófica, uma conduta científica, para que isso modifique a nossa moral. Então, como é que eu vou trabalhar a mudança moral se no momento em que eu vou ao debate com aquele que discorda de mim, eu sou grosseira, eu sou irônica, eu faço injúrias, eu minto? É uma contradição do discurso com a prática, né? E isso, para mim, é muito legal em relação ao que Kardec coloca, né? E aí, como ele diz em vários outros momentos, para se criticar algo, e ele não fala só do espiritismo, você tem que se aprofundar, você tem que estudar aquilo que é o seu objeto de crítica, para a partir disso você ter argumentos fundamentados.
Como o texto não traz isso, o texto do jornalista não traz isso, ele não vai, né, vamos dizer assim, aí um termo meu, né, se rebaixar, né, a um senso comum extremamente preconceituoso, que é o que traz o texto do jornalista. E ele mantém uma conduta séria, né, e ao mesmo tempo cortês, porque ele é firme, né, mas em nenhum momento aqui do começo desse texto e ao restante do texto, ele vai ofender, ele não vai para bate-boca com nenhum deles, né? E uma coisa que você também tocou, a tolerância com aquele que discorda, né? E uma coisa que a gente está precisando muito nos dias de hoje. Tolerância religiosa, tolerância com as ideias discordantes das nossas, de uma maneira geral, políticas, econômicas, culturais, enfim. Tolerância, que é uma coisa que a gente precisa. E aí Kardec deixa claro isso aqui. E aí, nesse momento, ele não é irônico. Quando ele se coloca para dizer, olha, se você estudar e trouxer seus argumentos sérios, porque ele faz isso em outros textos, ele tem outros textos da Revista Espírita que ele responde uma por uma as críticas que o Espiritismo levou, né? Tem até um de um padre, eu acho, um padre, alguma coisa católica, né? E aí isso é importante a gente perceber em que momento vale a pena ir ao debate, ir para a tribuna, né? Kardec julgou importante porque esse texto possivelmente ia repercutir. E o texto está dizendo que quem se aproxima do Espiritismo vai ficar louco, né? Louco e herege. E aí isso é complicado. É uma difamação grande que ultrapassa a pessoa dele, enfim. Acho que é isso. Eu vou ler mais um parágrafo para essa noite e a gente vai terminar com esse próximo parágrafo, tá, meus amigos? Vou ler só um parágrafo, e esse parágrafo é aquele parágrafo que a gente costuma dizer, tem muitas lições, ele dá pano para as mangas. Então, vamos ficar bem atento ao que Kardec diz nesse parágrafo. Ainda está se dirigindo ao jornalista. Não basta dizer aos que não pensam como nós que são os imbecis. Isto está ao alcance de qualquer um. É necessário lhes demonstrar que estão errados. Mas, como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio que é o caso em que vos encontrais, pois, do contrário, teríeis usado melhores armas que a acusação banal de estupidez. Quando tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos advirto de que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto pode fundamentar a vossa opinião, aprofundado todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a algumas milhares de experiência, vossa crítica terá algum valor. Até lá, não passa de uma opinião individual, que não se apoia sobre coisa alguma e a respeito do qual podeis, a cada momento, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O começo do vosso artigo é uma prova disso. Eu não vou nem entrar aqui que agora vai rebater ponto a ponto do artigo. Eu queria ainda que a gente pensasse sobre esse tema. Porque aqui, esse vai ser o mote para a gente começar o debate. Eu tenho duas questões. Vou fazer uma citação do filósofo que o Daniel cita bastante, e conheceu pessoalmente, só para despertar a inveja em mim. Ele conheceu o rapaz pessoalmente, ainda me mandou foto tomando café com ele. Mas eu, com sangue frio, não fiquei com inveja. O Cícero achava que era um boneco de cera. Eu achava que era falso, mas eu não fiquei com inveja. Eu só dizia, eu mato este carequinha, eu mato esta criatura. Mas, assim, com muito sangue frio. Então, é o Sponville. O André Comte Sponville é um filósofo francês, que ele vai fazer escrever um livro que é uma... Oh, meu Deus do céu, eu queria lembrar o nome, onde é como se fosse uma introdução à filosofia. São 10 lições
Introdução ao Estudo Filosófico. Creio eu que o nome do livro é... Apresentação da Filosofia. Pronto, Apresentação da Filosofia. E aí ele diz assim, ó, eu vou fazer esse livro baseado no modo de pensar ocidental. Aí ele diz, eu não nego que existam outras tradições filosóficas, que exista um pensamento filosófico oriental, que exista tá aí, o homem que vai pegar os livros, olha aí, é esse mesmo aí. Eu não nego que exista um pensamento oriental, uma forma de pensar oriental e tudo mais, mas, ele diz o Sponville, a que eu conheço, a que eu estudo, a que eu tenho acesso às fontes, é ocidental. Por isso, eu vou fazer essa apresentação à filosofia baseada na filosofia ocidental. Mas isso é de uma, digamos assim, honestidade intelectual. Você não está dizendo que você é o melhor, eu conheço essa, então eu estou falando dessa forma de pensar que é a que eu conheço. Então, eu queria trabalhar nesse ponto, essa honestidade intelectual, de você falar daquilo que você conhece, e de uma coisa, o Kardec diz que o crítico tem que estudar, se aprofundar, se apropriar. Se ele diz isso para o crítico, o que ele não diria para o adepto? Porque o grande problema nosso hoje não é o fato de encontrarmos críticos não preparados. É o fato de não termos adeptos preparados. Daniel, vamos comentar esses parágrafos e essa bola aí que eu levantei está contigo. Nós temos as duas coisas. Adeptos despreparados e críticos menos preparados ainda. E aí, esses dois vivem a se xingar mutuamente, né? Esse é o cenário, em resumo, é esse. Mas, assim, uma coisa que, assim, essa bola que você levantou, esse parágrafo que a gente puxou, de fato, ele dá muito pano para manga, mas eu queria aproveitar, já que a gente está se encaminhando aqui para o final, e fazer esse comentário logo hoje, a despeito, correndo o risco de magoar os amigos aí que são jornalistas, mas para dizer o seguinte, assim, também subjacente a tudo isso, fica a seguinte lição. Eu cresci na escola aprendendo o seguinte, que eu precisava ler jornal, que eu precisava me voltar mais para ler os veículos de imprensa, para me informar melhor, ler os grandes jornais e tudo mais e tal. E eu fiz isso durante muito tempo, muitos anos, e assim, depois de adulto já, eu percebi que eu precisava me afastar dos jornais e me aprofundar naquilo que eu realmente queria aprender em fontes realmente densas, que me dessem substrato e substância para aquilo que eu queria aprender. Por exemplo, o espiritismo, tá? Eu lembro de ter lido inúmeras matérias sobre espiritismo em jornais, em revistas e tudo. E depois que a gente começa a estudar o espiritismo de verdade, lendo a literatura espírita, e aí não me refiro só a Kardec, me refiro a tudo, mas num segundo momento, sobretudo a Kardec, que é algo, como Kardec coloca aqui no texto e nesse parágrafo, é algo que leva tempo. Isso leva tempo. E ler jornal, ler revista, assistir jornal, acompanhar o noticiário televisivo e achar que assim a gente se forma intelectualmente falando, é um grandíssimo erro. Então, quem quiser aprender de fato o que quer que seja, não é só espiritismo, é as filosofias em geral, é tudo, tem que dedicar mais tempo à literatura e livros de qualidade, porque se a gente ficar preso ao que vem, ao que está só na imprensa, a gente corre um sério risco de ter um desvirtuamento. Porque a gente está aqui criticando ou analisando uma crítica que Kardec fez ao texto de um jornalista. Mas você imagine
é o quanto e as pessoas que receberam essa informação e que não tiveram acesso a essa ponderação, esse contraponto feito por ele, né? Então, assim, acho que subjacente a isso fica uma mensagem muito clara do estude para valer. Você quer saber, você quer entender o que é, fique sabendo que leva tempo para você aprender. Se não tiver disposto, tudo bem, então cale. Não cale num sentido de intelectualmente falando. Fique quieto e não profira opinião. Você pode estar falando uma grandíssima bobagem. E assim eu percebi ao longo da minha vida o quanto eu achava que sabia algumas coisas e depois fui percebendo que não sabia nada. E cada vez que adulto mais me torno ou amadureço, eu vejo o quanto de coisa eu ainda não sei e preciso aprender. E o que é pior, coisas que eu achava que sabia e que tinha convicção de ter uma consciência clara daquilo, vi que estava equivocado. Então, assim, é um cuidado subjacente, é uma mensagem subliminar que também fica nesse texto, que para mim tem utilidade. Vou inverter aqui a ordem, Gênison, porque eu tenho que passar a palavra para jornalista, fazer um contraponto, né? Seria legítimo aqui para legitimar o nosso debate, né? Clícia, né? Você é do jornalismo, é da área e tudo mais. Uma coisa que eu percebo é que caiu muito a qualidade das pessoas que escrevem. E eu acho que tudo isso faz um diferencial muito grande, porque antigamente, vamos falar do principal veículo de divulgação do espiritismo no Brasil, no sentido de longevidade, de tempo, né? Que é o Reformador. É a revista espírita mais antiga. Não é melhor no sentido de, digamos assim, de conteúdo, porque a gente não vai aqui colocar ninguém melhor com o que é melhor ou não. Nós temos artigos no Reformador, nós temos um autor que é amigo nosso, né, que é o Silvio Chibene. Eu vou falar do jornalismo espírita, tá? Não quero nem entrar em outra área. Os artigos do Chibene para o Reformador são os mesmos artigos. Você pega o artigo dele e você coloca o que é que ele ensina em sala de aula, na Unicamp, lá na coordenação do mestrado que ele está, quando ele vai falar de ciência, quando ele vai falar do que é o mesmo artigo, a mesma minuta da aula, está lá nos seus artigos publicados no Reformador, nos anos 80 e até o comecinho dos 90. Ele fala sobre Karl Popper, ele fala sobre paradigma espírita, ele dá as noções de paradigma. Aí depois ele me disse que não escreve mais os artigos, porque hoje em dia os artigos têm que ser bem curtinhos, não pode ter densidade, não pode ter nada, porque tem que ter uma linguagem moderna. A mesma coisa caiu para as palestras. Então, as palestras foram durante muito tempo, a principal fonte de divulgação do espiritismo, principalmente num país semi-analfabeto, sem acesso, porque as revistas espíritas foram publicadas recentemente, nós não tínhamos as fontes. Então, agora que a gente está tendo mais acesso, mas então, um país de semi-analfabeto, os grupos espíritas só liam o Evangelho segundo o Espiritismo e as palestras eram a principal fonte. Hoje em dia, as palestras espíritas são de uma fragilidades doutrinárias, hein, amigo? Alguém vai me dizer, mas eu assisti uma palestra maravilhosa. É óbvio, eu não estou dizendo lá que o psicólogo, o astrônomo, o economista não fez uma palestra ótima, porque eu já assisti palestras em grupo espírita de 2 horas. E sabe quando você fica feliz? Porque eu assisti uma palestra e eu não entendi nada do que a pessoa disse. E do meu lado tinha uma pessoa
extremamente inteligente, um dos homens mais inteligentes desse país que eu considero. E ele olhou para mim e disse: eu não entendi nada. Eu disse: bem, se tu não entendeu, eu estou feliz, porque eu também não sou tão ignorante. Não entendi nada. Então, a pessoa falava sobre termos da psiquiatria, que eram absurdos, eu não entendia nada do que estava sendo dito. Mas a gente está falando de conteúdo doutrinário. As palestras são de uma fragilidade tal que a gente abandonou no CEAL. Desculpa se tiver alguma das pessoas que dão palestras que dizem: foi por isso. Foi por isso. Por falta de conteúdo doutrinário. E quando tem conteúdo doutrinário, as pessoas acham entediante. Por quê? Porque eu não ri, ninguém me contou nenhuma piada. Esses que estão aqui, que fazem palestra com conteúdo doutrinário, sabem. Porque as pessoas vão meio que pensam que tem que ir para o centro espírita, como ia para as pizzarias e churrascarias ouvir show de humor. Então você tem que sair de lá leve. Você tem que sair de lá assim, né? Aquela coisa. Então, houve uma queda também nessa área, Clícia, da questão do jornalismo. Daí o Daniel também está nesse ponto. Você acha assim que as coisas ficaram muito rasas? O Lourão já andou falando aí. O que é que você tem a dizer como comunicóloga? Eu acho que Karl Marx tem um livro chamado Liberdade de Imprensa. E ele diz que a sociedade tem a imprensa que merece. Então, a gente tem que pensar que sociedade é essa brasileira que a gente vive, né? E aí eu falando da imprensa de uma maneira geral. Porque a mídia, ela media as relações, mas ela não é determinante em tudo. Ela influencia, ela tem um poder forte de alcance, mas ela não é determinante. Eu faço parte do grupo de pessoas que defendem uma coisa chamada educomunicação, que é a educação associada à comunicação, e que entre as suas vertentes é uma área que tem atuação e também é uma área de estudo e prática, né? Estudo e pesquisa. Que tem entre as suas vertentes a educação para o consumo da mídia, né? Porque não é renegar o que está na mídia que você vai ajudar a melhorar, né? Ler, ter uma leitura geral, ler livros que te aprofundem determinados conhecimentos é super importante. Mas, vamos dizer assim, o historiador do presente é quem está fazendo jornalismo. E aí a gente precisa também estar olhando o que está aí na mídia. E aí eu não me sinto ofendida quando criticam o jornalista, embora fique triste, mas a gente tem que entender também que o jornalista ele é um peão. Eu costumo dizer que o repórter é o peão da construção civil dentro do jornal. Agora, com relação à imprensa espírita, é uma outra discussão que a gente teria também que fazer, né? Fazendo uma paralela à frase de Marx, eu diria, talvez, o movimento espírita, os espíritas brasileiros tenham hoje a imprensa espírita que merece, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar com calma. Eu estou rindo, mas é de desespero. Agora, eu queria chamar a atenção, Cícero, para uma coisa que tem nesse texto, nesse parágrafo, que me tocou, assim, que eu fiquei com essa frase, é quando ele fala que é para respeitar o tempo moral necessário. Veja que Kardec não fala assim, o tempo de você compreender intelectualmente. Ele está falando de um tempo moral que é necessário, e ele diz que esse tempo é longo. Porque o espiritismo não basta uma compreensão racional do que está escrito, intelectual do que está escrito. É preciso tocar a alma. E esse tocar a alma, às vezes a gente precisa de às vezes não, a gente precisa de muitas existências. Então, para mim, essa fala de Kardec é para os adeptos. Talvez o leigo nem entenda o que ele quis dizer com tempo moral necessário. Mas, para mim, é uma frase que mexe, né? E aí, quando eu vejo muitos espíritas criticando o espiritismo, sem nunca terem aberto um texto da Revista Espírita, sem terem lido o livro dos espíritos, que é a base. Como que você diz que é espírita sem ter lido o livro que inaugura, digamos assim, essa doutrina, né? E mais, o que dessa doutrina está mudando em você? Porque se a tua leitura é para, vamos dizer, massagear o teu ego,
tua inteligência, que pena. Ela não está fazendo, ela não está te valendo o propósito dela, né? E eu acho que é por isso que ele se dispõe ao debate com aquele que tem uma crença sincera. Eu acho que é por isso que ele se dispõe a um debate com aquele que tem uma crítica, ou seja, uma questão racional, com boa fé. Porque com essa abertura, mesmo que as opiniões continuem discordantes, ambos ganham do ponto de vista moral. E às vezes a gente esquece isso. A gente quer que a nossa ideia prevaleça, né? Eu estou dizendo isso e o que eu estou dizendo está ressoando no meu coração, na minha alma para mim, né? Eu, uma pessoa de ideias, de debates, né? Me vejo hoje pensando, né? O que é que esse debate está ajudando na minha transformação, né? Eu que sonho tanto em um dia em conhecer Deus, né? É sério, assim. E eu fico até emocionada com essa conversa, assim, sabe? Que eu acho que a gente precisa, assim, estar aqui, entender esses textos e ver o que tem nessas entrelinhas dessa doutrina que é linda, né? É um caminho, pelo menos que para mim está valendo. Gente, se você vai encerrar hoje, certo? Eu já ainda vou encerrar, hoje sai fora, pelo amor de Deus. Gente, só queria que apertei o botão errado, desculpe. Tá. Eu queria que você fizesse ironias do destino, né, gente? Olha aí, eu sei que, do ponto de vista filosófico, você tem discordâncias com Marx, que foi citado, né? Mas é bom que você veja como a gente é capaz de aqui, a gente dialoga com todas as questões, né? Mas não vou entrar também nessa polêmica agora. Só para deixar claro que a gente, em espiritismo, a gente aproveita todas as ideias e é capaz, como Kardec está nos ensinando, a debater sobre os assuntos ponderados, né, de maneira assim tranquila. A gente consegue debater todos os assuntos, tentando manter o sangue frio. Mas eu queria aproveitar para o encerramento, se você fizesse, talvez não é nenhuma reflexão, é um chamado, porque eu sei que também você, durante um tempo, não mergulhou tanto nas obras, hoje em dia você tem essa preocupação doutrinária, você gosta de seguir o texto, eu vejo que você tem essa preocupação de, ao falar de espiritismo, basear-se em Kardec. Sobre isso tudo, faça aí o arremate dessas nossas colocações. Eu ia aproveitar também o gancho para dizer que eu concordei com a Clícia e com o Daniel em tudo que eles disseram. Provar que isso é muito circunstancial, a quem a gente se inspira e o que forma a nossa mente, né? E o bom é isso que também faz parte do nosso estudo e do conhecimento do Espiritismo, e até aprendendo com Kardec também, porque eu vou brincar aqui, o Daniel fez uma crítica que reconhecidamente a Clícia entendeu como justa, mas eu vou dizer que tem uma turma pior que é do jornalista, que é o pessoal do direito. Eu já converso muito com o Daniel, eu converso muito com o Daniel porque a gente é formado Eu assino embaixo, gente. Assino embaixo. Porque se fosse um texto da Revista Espírita de um advogado, a gente estaria com mais vontade para bater. Isso. Mas virá esse texto de advogados que deram problema. Porque, assim, o mal, não é eu vou dizer, mais mal do que a ignorância, existe na pseudo-sapiência, você achar que sabe. E aí eu entendi a crítica que o Daniel fez e a observação também muito, muito adequada que a Clícia colocou, porque quando eu comecei a transitar no meio espírita, tudo que o Cícero falou no início sobre o ambiente, eu observei. Claro, por não ter uma referência diferente, você tem aquele impacto e acha que aquilo é o que é para ser. Mas com o tempo, e tendo a oportunidade, a felicidade de conviver com outras pessoas que tinham outra mente, eu não tive o contato, por exemplo, com o Silvio Shibeni, pessoalmente, mas com os textos dele, sim.
Então, o Cosme, que também é um cara, salvo engano, até contemporâneo, não sei se ele foi professor do Silvio, aluno, foram contemporâneos, né, Cícero? Pronto, contemporâneos, são colegas, assim, também. Então, foram duas pessoas que me tiraram as escamas dos olhos, né? Eu estou nominando porque estou dando crédito, tá? O pessoal lá do GEAC, lá em Curitiba. Gênison, só para registrar que o Daniel não vai me deixar mentir, no dia que eu quase infarto, quando o Chibene fez uma crítica a um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim era um cânone sagrado, quando ele falou, eu fui caindo para trás e o Daniel tentando me ressuscitar. E olha que eu continuo achando que ele exagerou na crítica que ele fez. Mas hoje eu já aprendi que é possível fazer o que ele fez. Não me destrói. Mas no dia que eu vi, e era uma crítica muito suave no tom dele, assim, né? Muito, muito assim. Ele só falou assim: eu acho que o espírito carregou na tinta. Mas o modo como eu estava ainda era assim, o texto é inatacável. Você então, fez aquilo que eu fiz, o hack. Rasga as velhas. Foi publicado. O texto, como assim? O texto foi publicado, estava no Evangelho. Como assim carregou mais na tinta? Ali não é o Kardec não viu isso? Não viu isso, né? Então eu ia caindo para trás e o Daniel tentando me ressuscitar. Mas hoje eu digo assim, é um texto, está para ser criticado. Não tem essa coisa de sagrado, que ainda era muito, muito na minha cabeça. Eu precisei realmente aprender que é uma ciência é para a gente fazer os contrapontos. Mas um dia você vai ter a oportunidade de conhecer. Se Deus quiser, será uma alegria para mim. E corroborando com o que você acabou de dizer, o próprio Kardec, ele fala, quando ele, nesse parágrafo que comentamos, que quem tem o tempo moral, que a Crícia ressaltou e explicou muito bem o que seria isso. Lê o que é para ler, que foi que o Daniel, em certa medida, acabou comentando. Aprofundar as questões, observado tudo, aí você poderá fazer críticas com valor. Ele não está impedindo a crítica, ele não está fechando questão. E aí, fazendo a ligação disso com a minha história, de forma muito breve, para poder fazer esse arremate com relação a esse convite que o Cícero fez, quando eu tomei contato com pessoas que pensavam a doutrina espírita dessa forma, a Kardec, né, na segunda origem, você se assusta, porque nós, e eu digo nós, no contexto que a gente vem, em que a gente foi, é muito típico da nossa cultura brasileira. Quem teve a oportunidade de ir para outros países e conhecer outras culturas e conhecer outros lugares, vê que é muito o pessoal de fora, especialmente europeu, norte-americano, tem, assim, canadense, americano, tem muito hábito da leitura. E a gente, infelizmente, ainda está caminhando para conquistar isso, né, como um valor da nossa cultura, né? A gente tem mais afeto a outro tipo de distração, né? O pessoal gosta mais de ler. Então, assim, a gente é muito da oralidade. Então, a gente gosta muito da conversa, da palestra, da coisa dita. O que, de certa forma, é bom para fluidez da informação, assim, ela caminha mais fácil. Porém, a gente perde um pouco na profundidade. E se corre o risco de perder precisão, perder contato com o que realmente foi colocado, porque a gente aqui somos 4, né? Vamos colocar o Cícero como uma pessoa que está mediando, somos 3 cabeças que você dá uma frase, cada um tem um olhar para aquilo, cada um vai ter uma percepção. E não que necessariamente nós vamos estar nos conflitando, no sentido de estar nos contrapondo. A gente pode estar se conflitando assim, a gente pode olhar um pouquinho mais para um lado, outro mais por cima, outro mais por baixo, que esse eu acho que é o convite de Kardec. Quando você se dedica, porque vejam só, a Revista Espírita, ela foi uma publicação que rodou quase que ininterruptamente por 12 anos. Foram 11 anos e meio, basicamente. Então, assim, é muita coisa para você se pegar do primeiro volume ao último, quem tiver essa oportunidade de fazer uma leitura corrida, né? Mas sem ser as carreiras, né? Uma leitura corrida, que vai lendo, tendo aquela satisfação de ter aquela disciplina, de estudar isso. Sem ler ainda as obras fundamentais, você já vai ver o quanto de coisa que é preciso saber para entender o que está nas obras básicas, que a gente chama as obras fundamentais.
Então, quando eu descobri o mundo que é a revista espírita, aí você começa a entender assim, eu preciso ler Platão, Santo Agostinho, Aristóteles. Eu não vou ter tempo de ler tudo isso, obviamente. Mas uma coisa que eu estou percebendo, até com o que o Daniel falou, assim, como a formação que a gente teve nos impulsionou muito para ter esse conhecimento do historiador do presente, né, Cris, do jornalista, e não é uma crítica ao jornalista, porque há jornalistas muito bons. Eu até digo, hoje em dia, eu gosto mais de acompanhar jornalistas do que jornais, porque no operariado da notícia, né, o cara não está muito preocupado mesmo com talvez a verdade, ele quer ser o primeiro a dizer o que é para ser dito naquele momento. Quando você vai a certas colunas, ou você vai a livros de certos jornalistas, de alguns, aí você vê onde o cara consegue ter mais calma para expressar o que ele pensa, em que ele consegue dizer o que ele quer e sente necessário dizer. Você pode até discordar, você pode até, aí fazendo como Kardec faz. Você pode até dizer, não, esse cara falou bobagem por isso, por isso, por isso, ele esqueceu de analisar por esse lado, ou ao contrário, ele está falando muito bem, embora ele seja achincalhado, porque ele é um cara que não agrada por suas linhas, enfim. Quando a gente vai para a vida prática, que isso que é a vida prática, quando a gente realmente está imbuído e desejando conhecer, e fazendo já esse convite a todos, a gente tem essa noção, e Kardec tinha. Eu não vou ficar aqui me envaidecendo por qualidades que eu sei que não tenho, ou me irritando por acusações ou falseações que eu sei que também que não são cabíveis a mim. Eu já me conheço, eu sei quem sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para que eu estou trabalhando. Então, assim, quem quer debater comigo, discutir, quem quer contrapor, quem quer, inclusive, me desmascarar, fique à vontade. Agora faça com honestidade e método. Explique, motive, fundamente. E para fazer isso, tem que conhecer a obra. Óbvio, óbvio. Como é que eu posso fazer uma crítica ao Daniel se eu nunca nem falei com ele? Como é que eu posso fazer uma crítica ao que a Clícia disse se eu nunca nem ouvi a Clícia falar em lugar nenhum? Então, assim, não tem sentido quando a gente usa o bom senso, que é outra coisa que a maturidade e o tempo também, e o estudo nos ensina a ter, a gente começa a fazer aquilo que o Daniel falou, né, de se calar. Eu tenho uma expressão que eu ouvi que é um voto de pobreza de opinião. E a gente volta aqui ao fenômeno atual das redes sociais, né, que deram espaço, né, para todo mundo falar o que quisesse, embora nem todo mundo tenha relevância para falar, vamos dizer assim, a gente tem que reconhecer a nossa humildade, né, porque eu tenho a porta aberta para entrar, que eu tenho que ter o mesmo peso na minha fala do que a Clícia, do que o Cícero, do que o Daniel. Isso aí é diferente, porque sobre espiritismo, certamente, se for para ouvir, eu prefiro ouvir o Cosme, não me ouçam o Cosme. Mas não é porque ele é Deus, é porque ele tem mais base para falar. Então, assim, com relação a tudo isso que a gente conversou hoje e a colocação da nossa vida prática, se a gente fizer um pouco mais de voto de pobreza de opinião, porque o que eu acho não interessa. O que eu acho não interessa. Agora, se o que eu achar for bem fundamentado, aí vai passar a interessar. Vai passar a valer a pena. Mas para isso eu preciso o quê? Estudar, conhecer, ter um contato com quem conhece e conseguir desenvolver isso. Esse é o método, esse é o caminho, não é nem o método, é o caminho que Kardec ensina. Ele diz, olha, quer debater? Faça com fundamento. É isso aí, meus amigos. Nós vamos chegando ao final dessa noite agradável. Eu queria registrar aqui o nosso amigo Lourão, que sempre participa. Ele está dizendo assim, pode colocar essa pergunta, Flor, a gente já encerrou, mas dá tempo só responder isso. O Lourão está dizendo aqui que, né, ele foi aluno da Clícia e ele diz assim, não, os professores incentivam, o pessoal aqui também, né, não quer ler. E aí eu coloquei essa pergunta são instigados, infelizmente nem todos os alunos aceitam a valiosa dica, ficam no raso, com medo de bater as pernas e chamar os tubarões. É a mesma coisa que tem aqui na pergunta da Magda. O caminho para ler sim, é ler as obras fundamentais. Você tem uma sequência de obras que você deve ler, começar com o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,
tem um porquê da ordem, o céu, o inferno e a Gênesis, e concomitante lendo as revistas espíritas. Você tem que ler esse material. Até, eu não sei se o Paulo tá colocando aqui, ele falou até assim, eu vejo que vocês não citam outros autores. Também isso foi uma escolha metodológica, né? Quando o nosso grupo escolheu Kardec. A gente escolheu e dizer, olha, a gente tem pouco tempo para estudar, então a gente vai escolher um autor. Nós queremos que as pessoas conheçam o Espiritismo, instigamos que elas leiam as obras, para que depois elas leiam toda a produção mediúnica que tem aí. Quem tiver interessado em ler, pode ler o que quiser, não existe livro proibido. Agora, você tem que ter base para fazer a leitura, porque o que acontece é que as pessoas leem pseudos livros que pegam temáticas espíritas e dão como livro espírita, sem o ser. Então, por que nós escolhemos só estudar Allan Kardec e só citar esse autor? Porque ele é o fundamento, as suas obras são os fundamentos, você lê, depois você enfrenta qualquer um dos textos. Muito obrigado pela participação de vocês, foi uma noite elegantíssima, no nível, não igual, assim, mas eu acho que a gente atendeu a evocação do mestre, assim, né? Mantivemos um nível de elegância, todo mundo bem tranquilo. Muito obrigado a quem participou, quem esteve conosco. A gente sabe que as noites de quarta-feira são mais difíceis, porque o pessoal fica citando Voltaire, fica citando, assim, né? Joga lá para cima, mas não se preocupe não, que amanhã é dia de sofrimento. Amanhã tem tratamento espiritual, amanhã a gente aplica magnetismo, amanhã a gente resolve as coisas práticas, né? A quarta-feira é nosso castelo lá, como é? Que o Marquinho acabou comigo quando ele pronunciou o nome do Montaigne, que eu passei a vida inteira falando. Montaigne acabou comigo, destruiu, né? Depois daquela pronúncia dele. Então hoje nós estamos aqui, mas muito obrigado, amigos. Daniel, um abraço. Clícia, um abraço. Gênison, vamos dar um abraço e também parabenizá-lo, porque agora a gente já pode publicar, né? O Gênison está grávido, ele é pai, então a gente já está sabendo, mas agora já deixou nas redes sociais, então parabéns, Gênison, que você cumpra essa missão de educar esse espírito que escolheu vir através de você, da Leidiane, para ir para este mundo. Tá vendo? A Leidiane eu entendo a escolha, agora a sua, não sei. Tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. É lógico, tem gosto para. Mundo de provas e expiações. É, exatamente. Mundo de provas e expiações. As provas a Leidiane dá um jeito, a expiação vai ser o Gênison, certeza. Por isso que eu já amo, porque já me escolheu, né? Pronto. Um abraço, meninos e menina, até a próxima semana. A gente continua com o Kardec. Tchau, boa noite. Até, gente. Um abraço. É isso, meus amigos, só os avisos. Vocês já podem entrar aí na página do Face e curtir o tema de amanhã, tá bom? Vocês já podem compartilhar o tema de amanhã. Amanhã vai ter aplicação de magnetismo, né? Tá aí os parabéns pro Gênison. Coisa boa. Vocês podem curtir aí os nossos estudos, né? Porque eu acho que amanhã será um estudo bem legal. A Ana tem escolhido uns casos sobre as expiações que tem sido realmente muito instigante para todos nós, tá? Então, vocês estão todos convidados. Eu queria dar uma boa noite para todos. Mas vamos fazer a prece já eu dou meu boa noite final. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos fazer uma prece curta, só de agradecimento a Deus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado pela oportunidade que nos concede. Rogamos a Ti, Pai, que permita que os nossos anjos da guarda nos visite durante o sono, que possamos conversar com este ser que tanto nos ama, para que Ele nos oriente, a partir disto que estudamos esta noite, a fazermos mudanças em nosso proceder. Agradecemos a Allan Kardec, que conduz esse estudo, a Jesus, o Espírito de verdade,
E a Ti, Pai, nós pedimos, abençoa-nos, hoje e todo sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de constante das quartas-feiras. Obrigado pelas colocações, pela perseverança aqui. O estudo das quartas-feiras é o principal estudo do CEAL, né? É o estudo doutrinário, porque o outro estudo é o estudo introdutório. Esse é o nosso estudo mais denso, no sentido de onde a gente coloca todos os pontos doutrinários sem medo do debate, e vocês estão aqui conosco, tornando esse debate tão rico. Muito obrigado mesmo pela paciência de estar aqui conosco. Aguardamos vocês na próxima semana. Convidamos a estarem conosco na prece do Instagram, amanhã, às 17h55, às 18 horas. É isso, Lourão. A febre passa para você aprender mais. Amanhã, às 20 horas, tratamento espiritual para os doentes. Vamos estar magnetizando o André, o Lourão, né? Vamos estar magnetizando o Marquinho, a Rosângela. Todos os amigos que estão precisando, nós vamos magnetizar amanhã. E vamos magnetizar todos vocês que nos acompanham, pessoas que estão pedindo prece pelos filhos. O Reginaldo, a gente tem magnetizado, o Reginaldo que recebeu alta, né? Da primeira fase do tratamento. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe. Flor, os nossos comerciais.